do futebol na Canela. Já está com a gente, grande Mazinho, para falar desse protesto contra a arbitragem. Mazinho, muito bom dia, bem-vindo ao Giro Esportivo, é um prazer tê-lo por aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Thiago? Tudo bom, Cristiano? Ouvi a fala do Cristiano aí. Tô achando que o Cristiano é mais um galo aí na partada, hein? Ai. Boa, presidente. Ô, Mazinho, eu não tenho compromisso com ninguém, então emito minha opinião e a minha equipe tem total liberdade para concordar, discordar. Claro, o Dair tem uma opinião, o Cristiano outra e por aí vai. Mas eu quero saber, por que a Portuguesa Pantanal entrou ontem na federação contra o Rafael Cosmo, contra a arbitragem dele, pedindo inclusive que a federação se retrate. E me perguntaram hoje, eu vou transferir a pergunta. A Portuguesa quer que troque o árbitro do final de semana, que é a arbitragem de fora, Mazinho? Não, vamos por parte. Vamos lá, Thiago. A reclamação com a federação e com a própria arbitragem não se deu só nesses dois lances, mas no decorrer da partida inteira, o jogo inteiro, o árbitro Rafael, ele não dava falta para o Pantanal e todo lance do Pantanal ele aplicava o cartão amarelo. Então houve muito excesso contra o nosso time. Então o Operário fazia falta normal. Nós fazíamos uma falta, já vinha a aplicação do cartão amarelo e teve vários lances de faltas nos nossos jogadores que o árbitro deixou correr, mandou o jogo seguir. Então a gente, não só eu, como várias pessoas me ligaram na hora que a gente estava assistindo o jogo lá presencialmente, falando, pô, essa arbitragem está mal intencionada, essa arbitragem está mal intencionada. Não foi só os dois lances que a gente justificou, e sim toda a partida. Toda a partida a gente se sentiu muito prejudicado pela arbitragem. E a questão da troca de arbitragem para o final de semana, não, Thiago, a gente não pediu para fazer a troca, não. A gente acredita aí que o Augusto vai dar conta, assim, desse jogo aí. A gente só pede, Thiago, ao nosso pedido aí, o clamor, acho que de toda a equipe, é que não tenha interferência de campo. Eu acho que o jogo tem que ser ganhado dentro das quatro linhas. A melhor equipe tem que vencer, né? E a gente sabe aí o histórico do Operário, é bem grande aí com a ajudinha da arbitragem, né? Então a gente sabe aí, o histórico operariano é bem grande aí, né? Então a torcida do Operário fica aí defendendo o clube, que é normal o torcedor defender o clube, né? Mas aquele que realmente conhece o futebol aqui no Mato Grosso do Sul sabe de vários históricos aí de ajuda de arbitragem para o Operário. Nós estamos conversando com o presidente Gilmar Ribeiro, popular Mazinho. Tem uma polêmica além da arbitragem que eu vou perguntar já para o Gilmar. Ô, Dair, sua pergunta pro presidente da Portuguesa, abraçando a galera já, eu leio o chat, tá bombando, os caras tão bravos aqui, não tem nada a ver com isso. Ô, Dair, pois não. Bom dia, Mazinho, mais uma vez é um prazer falar com você. Sempre esclarecendo bastante as nossas ideias. Você foi enfático aí agora falando que a arbitragem numa questão duvidosa, ela é pró-operário. Diante de tudo isso, né, de tudo que aconteceu, esse pedido que vocês têm na federação, não seria mais prudente tentar trocar, colocar um árbitro mais experiente, trazer de fora não, mas colocar, né, um árbitro do primeiro escalão nosso para esse próximo jogo? Sim, mas então, a gente teve uma relação de árbitros que forneceu para os clubes, né? Até estava no arbitral junto com o Coronel Nelson, né? Dentro deles, o nome do Augusto e de alguns outros árbitros, né? Então, tipo assim, a escolha não foi do Pantanal, foi uma escolha da própria comissão de arbitragem. Conversei com o pessoal da comissão técnica nossa, né? E avaliamos que o Augusto seria um bom nome, né? Seria uma pessoa mais neutra no nosso entendimento, né? Muito Perfeito. bem, a opinião, eu acho bem temerário, viu? Falei isso no dia que saiu a questão da arbitragem, vocês são testemunhas. Para mim, Marcos Matheus e Volcop, inclusive eu falei para alguém da comissão, não me lembro quem que falou comigo, falei, ó, coloca o Matheus num, Volcop no outro, depois inverte. Porque infelizmente nós temos esse problema. Sua pergunta, Cristiano Cícero, acho que pensa igual a mim, mas nós temos um problema. Até o próprio Altair Rodrigues, cara, traz alguém fora. Podia trazer o Cabeça de Dourados para estar aqui, é uma mera opinião, tá? Sim.
Cara, o pessoal da arbitragem não gosta muito de mim, né? Porque eu sempre estou batendo, batendo, batendo. A gente tanto fala, né, Gilmar, em renovação, renovação, mas eu acho que você deve comungar, né, da mesma opinião que eu. Você deve ter visto o que o Rafael de Souza Cosmos fez no jogo em Rio Brilhante do Águia Negra e Naviraense. Ele não pode receber um prêmio de apitar uma semifinal, né? Eu acho que eu entendi agora um pouco da justificativa que vocês colocaram na reclamação. Não foi nem tanto os lances polêmicos, mas sim o árbitro picotar o jogo, critério e tudo mais. Eu acho que é mais ou menos isso. E qual que é a sua opinião relacionada a isso? Porque o que nós tivemos no Ninho da Águia foi um erro primário do Rafael de Souza Cosmos. E aí, o que credenciou ele para estar apitando uma semifinal de campeonato, o Volkov não apitar, por exemplo? Exatamente. No dia da reunião do arbitral, eu falei pelo Volkov. Falei, ó, eu acho uma boa arbitragem, o Volkov seria o nome ideal aí para estar apitando, né, esse jogo, até pelo histórico do campeonato que o Volkov vem fazendo. Né? Não tem uma sequência muito boa de boas arbitragens. Eu falo, a gente, presidente de clube, a gente não tem árbitro favorito, a gente tem árbitro que faz impor a lei para ambos. Ele não tem porque o Galo é tradicional, né? Tem essa mania, porque é a camisa do Galo. Cara, é semifinal de campeonato, acho que os dois estão ali por competência, né? Então faz ali um jogo. Eu falo assim, o árbitro é profissional, ele vive disso. Então, por que ele vai tendenciar para um lado ou para o outro? A repercussão, você vê, se faz uma boa arbitragem, não teria reclamação, entendeu? Se apita aquilo que vê que vê no decorrer da partida, eu acho que nós estaríamos agora discutindo sobre arbitragem, né? Aí o Operário o Operário não tem o que fazer, aí veio falar do impedimento do atacante. Ficou claro nas imagens que não tem, mas o que eles fazem? Eles acham que querem achar argumentos para poder atacar aquilo que a gente está pleiteando que é correto, né? Nós estamos conversando com o Gilmar Ribeiro, presidente da Portuguesa Pantanal SAF. Já, inclusive, teve que responder, não a Portuguesa, né? Não teve que responder, que teve uma denúncia do Aquidauanense para saber a questão aí do CNPJ. Mas, presidente, nós estamos com uma outra polêmica, que eu avisei antes do primeiro jogo, que é a torcida do Operário, que está me procurando desde semana passada, sobre a carga de ingressos. E eu vou explicar aqui, e espero deixar claro. Quem manda é o mandante. Não tem, como diz Thiago Caetano, chuchu minha nega. É 10% para o visitante. Se o mandante quiser abrir uma exceção, ele abre se quiser. Nada o obriga. Quanto que tem que vender antes os ingressos? 48 horas antes do jogo, como manda a lei. Aí para o visitante. Pessoal, no futebol, onde, com todo respeito aos times daqui, tem futebol o ano inteiro. Corinthians vai ao Maracanã. A carga de ingressos do Corinthians, a direção do Flamengo manda para a direção do Corinthians. Quando o Flamengo vai a São Paulo, inverte. Se o Corinthians vai dar ou vai vender, se é pago, é um acerto de diretorias. É isso que diz a lei. E acabou. Presidente, qual é a polêmica, qual é o problema? Tem um áudio do Cleiton, que é diretor da Portuguesa, dizendo que vocês vão tratar o Operário do jeito que vocês foram tratados. Como vocês foram tratados, só para ficar claro, e sobre essa carga de ingresso que vai ser colocada à disposição do torcedor operariano no sábado. Tiago, boa fala. Né? A gente teve o primeiro confronto com o Operário no... Opa, travou. Presidente Gilmar travou. Mazinho, tá me ouvindo? Voltou aí? Tá. Você teve um... Isso, aí, voltou. Agora sim, Mazinho. Tô te ouvindo. Voltou, a internet sua deu uma travada aí. Pois não, tô te explique. Ouvindo. Tá, vamos lá. Isso, deu uma travada mesmo. A gente teve o último jogo da primeira fase contra o Operário e a gente foi limitado a ficar naquele espaço de visitante que é normal aqui nos jogos que o visitante. Inclusive, tivemos um grande problema, porque o Operário colocou a ambulância bem no meio da torcida. Então, a gente praticamente ficamos 40 minutos sem assistir o jogo,
e reclamamos com o delegado da partida, que o Coronel Nelson foi lá, conversou com a ambulância demorou mais 15 minutos para sair. Então, né, ótimo. Quando caiu a semifinal Operário e Pantanal, o Nelson me procura no arbitral e falou, ó, eu preciso de 4 setores quando eu for o visitante, né? E eu, de antemão, já falei para o Coronel Nelson que não seria possível, porque a gente ia dar o mesmo espaço que é concedido aos visitantes. Então, e a gente vai colocar uma carga de ingressos, de mil ingressos para ser comercializado, onde a gente vai ceder para o Operário 200 ingressos. Então, que cabe justamente naquele setor de visitante. Então, estamos dando mais do que eles mereciam, né? Então, a gente está dando 200 convites aí, colocado aí para a disposição da torcida do Operário, né? Então, esse é o posicionamento do Pantanal, Thiago. Muito bem, então tá aí, tá colocando além do que tá no regulamento, 20%. Só um detalhe, quem define a carga de ingresso vendido, pessoal, não é o Operário. Não é o Operário. Também não é o TLF. É o mandante. Mas cabe 3.500, ele tem que colocar 10%, que daria 350. Não, ele vai colocar 10% da carga total de ingresso. Se a Portuguesa acha que tem que pôr 1.000 ingressos, morreu o assunto. Certo, seu Cristiano Cícero? Não tem nada fora da lei, correto? Não tem nada fora da lei, tá tudo correto, né? A minha pergunta para o Gilmar é: se o Pantanal vai dar o mesmo tratamento para o Operário, a ambulância vai ficar 40 minutos lá também? Não vai ficar não, Cristiano, porque eu achei meio já anti-esportivo, sabe? Tipo assim, acho que fizeram com a nossa torcida foi uma coisa muito desagradável e a gente não vai fazer eles sentir na pele o que a gente sentiu, ficar 40 minutos com a ambulância bem no meio da gente ali e a gente pedindo, reivindicando que fosse retirada a ambulância e nada foi feito. Né? O professor Glauber até mandou mensagem para mim, se é 1.000, teria que dar só 100 ingressos. Não, a gente vai dar 200 ingressos, Glauber. Eu vou ceder 200 ingressos para eles, porque a torcida do Operário tem que ver um bom espetáculo, tem que ver o Pantanal sair com a vitória e indo para a final do Campeonato Sul-Mato Grossense. Quanto a essa... Odair, pois não, Odair. Não, só queria retificar essa coisa da ambulância e dos carros de polícia que fica dentro do estádio. Aí posso estar falando uma baita groselha. O Mazinho, o Cristiano e o Thiago pode até me orientar de uma outra forma. Mas para mim, esses carros tinham que ficar ali naquele portão de acesso, não dentro do estádio. Aonde eles estiverem dentro do estádio, eles vão estar atrapalhando alguém. Se eles estiverem lá onde o Mazinho falou que eles ficaram, e o costume é ficar ali, eles atrapalham quem está assistindo. Quando eles ficam do lado de cá, geralmente a polícia que fica do lado de cá, eles atrapalham quem está ali. Né? Então, eu acho que um bom senso fica ali no portão de entrada. Agora, não sei se ela tem que ficar dentro do estádio, se a lei prevê que ela tem que ficar dentro do estádio. Não. Não prevê, não. Prevê que tem que ter ambulância com desfibrilador. Agora, onde vai ficar a ambulância é a questão da segurança do clube é que define, né, Mazinho? É o plano de segurança que o clube que vai definir, correto? Isso, é o plano de segurança que define. Geralmente fica dentro do estádio, mas não é uma obrigação. Fica por conta já da agilidade ali. Então, e a gente escolhe o melhor ponto que não vem atrapalhar o torcedor. Porque o torcedor paga o ingresso. Que lá o jogo contra a gente fez contra o Operário, a gente pagou o ingresso. E a gente teve o nosso direito de assistir aí por 40 minutos violados. Muito bem, ó, tem gente mandando mensagem aqui. Deixa eu ler aqui, Mazinho. E ó, o PC mandou um áudio, porque o PC não pôde participar ao vivo. A minha obrigação eu fiz, pedi pro Fernando Blanc entrar em contato com a comissão de arbitragem, o Blanc entrou. Infelizmente não pôde estar ao vivo conosco, mas mandou a versão da comissão de arbitragem que já vou soltar. Não questiona opinião, deixa sem direito de... Sacanagem. Quer mandar no futebol agora? Manda na sua casa. Encheu o galo de cartão amarelo, tá dizendo Mano Clay. Não quer apitar o jogo também? Tá bravo, Mano Clay, calma. O Cleiton, esse é meu presidente. Anderson França, primeiro gol da Portuguesa, centroavante empurrou com as duas mãos. Anderson, desculpa, cara. Não consigo ver falta ali, respeito sua opinião. Onde vai ser o ponto de venda de ingresso 48 horas antes do jogo? Bom, essa pergunta é boa.
Lembrando que diz a lei sempre, é o que diz a lei, ou a venda é online, ou tem que ter 5 postos de venda. Presidente, como é que vai ser a venda? A gente vai estar já disponibilizando isso amanhã. Vamos estar divulgando os locais de venda, né? E também vamos fazer aí vendas. Não vai ter online, tá, Thiago? A gente, nesse primeiro momento, a gente não disponibilizou venda online, mas a gente vai estar disponibilizando sim amanhã aí, que é dentro do prazo ainda legal, os pontos de vendas aí para o pessoal estar adquirindo os seus ingressos. O Mano Clay tá bravo. Calma, Mano Clay. Mano Clay, se fosse do outro lado, certamente. O Operário reclama até hoje do Renan Sabraldi sobre a final de 2023. Então, faz parte do jogo. Anderson França, quando apita a favor, ninguém reclama. Que diga o Iviema que perdeu com pênalti inexistente. Presidente, bem pontuado aqui. Como é que foi lá em Naviraí? Lembrando, muita gente não lembra, o jogo foi em Naviraí. Por que o senhor não reclamou do pênalti que não aconteceu lá para a Portuguesa, por gentileza, só para responder aqui ao Anderson França? O Anderson França é do Operário? Ele é torcedor operariano, ele não é torcedor de Viema, tá? Ele é torcedor operariano. Mesma pergunta eu faço para ele na questão do ano passado, que o Iviema foi roubado dentro de casa pelo Operário, onde um jogador teria que ter sido expulso, que é o caso do Fernandinho, e também um pênalti claro para o Iviema que não foi marcado, que concedeu o Operário vir para a final, para jogar a semifinal e passar para a final. Né? Então, ele foi reclamar? Pergunta se ele fizer a reclamação. Anderson, o presidente tem memória também, Anderson. Carlos Talão, presidente do Naviraense. Um abraço, a querida Naviraí, tivemos lá no Clássico. Rafael Cosmo, outra vez, não poderia apitar uma semifinal, pelo histórico dos erros da primeira fase. Desculpa, presidente, agora eu vou passar para o Cristiano. Vou passar para o Cristiano, que já estava lá comigo. Cristiano, há uma forçação para que ele seja CBF, né, Cristiano? Acho que o problema é esse, né, Cristiano? Pois é, né? Aqui as coisas funcionam assim, né, cara? Eu acho que eu vou determinar que fulano tem mais capacidade de ser CBF do que o outro. E aí você começa a soltar jogo em cima dele, né? Porque para você ser CBF, você precisa de uma quantidade de jogos lá para poder virar CBF. E a princípio parece que é isso, né? Existe uma forçação de barra em cima do Rafael de Souza Cosmos para que ele seja o próximo CBF aí, mas eu entendo, tá, gente? Deixar claro, eu entendo que erros acontecem, erros são naturais numa partida de futebol, assim como um treinador erra, um jogador erra, o árbitro também erra, o assistente também erra, é normal do jogo. Mas um erro primário, como foi em Rio Brilhante, porque para mim foi primário, básico, não pode acontecer, né? E aí não se foi falado sobre uma geladeira, não se foi falado sobre colocar de banco, nada disso. E aí agora ele é premiado com uma semifinal. Mas em se tratando de Mato Grosso do Sul, a gente sabe bem que quando você faz uma caca num jogo, você sempre é premiado com uma semifinal, com uma final, e é assim que funciona. Então, eu acho assim, nós temos 2 pontos para serem tratados. A questão da renovação, eu acho que precisa ser falado sobre isso, precisam se renovar os árbitros. Você citou o Altair Rodrigues. Altair, desde o ano passado, nas quartas de finais, quando ele apitou Corumbaense e Coxim lá em Corumbá, todo mundo elogiou a partida dele, todo mundo elogiou o que ele fez lá. E ele não apitou semifinal nem final depois. Esse ano, Altair também não foi relacionado nem para jogos de quartas de finais, nem para jogos das finais. Como que fica? E aí tem um outro ponto. Nós estamos falando de renovação. Vamos colocar os árbitros jovens para apitar os jogos decisivos, para que eles ganhem casca, para que eles ganhem maturidade. Só que do outro lado tem os clubes que estão investindo dinheiro nos seus jogadores, estão investindo em estrutura, estão investindo em qualidade, né? Como que fica tudo isso? Porque quem está do outro lado também se sente lesado por conta disso. Então, eles têm que ter um bom senso, um bom termo quanto a isso. Pode sim colocar árbitros novos para apitar semifinais e finais? Pode. Mas coloca árbitros que passou ileso de polêmica. Você não pode colocar o Rafael de Souza Cosmos, por exemplo, que a gente está batendo na tecla aqui,
que passou por uma das maiores polêmicas da primeira fase, para apitar uma semifinal, um jogo tão pesado como é Pantanal e Operário. No meu ponto de vista, claro, né? Porque, assim, já tivemos o confronto da semifinal no ano passado, que foram duelos difíceis também. E aí você coloca um árbitro que teoricamente é um árbitro inexperiente, você poderia ter colocado ele para apitar IFM e Águia Negra e colocado o Marcos Matheus para apitar Operário e Pantanal. Por que não? A gente não quer a renovação? Na teoria, Pantanal, Operário, Águia Negra e Viena foi um jogo mais tranquilo para o Marcos Matheus. Mas aí entra o plano de jogo do árbitro também, né? De saber levar, conduzir o jogo. Então, para mim, a comissão de arbitragem ainda está totalmente perdida, não sabe o que quer da vida e precisa se atentar quanto a isso. Porque ao mesmo tempo que nós temos bons árbitros surgindo, nós temos os clubes que investem dinheiro e procuram a cada vez mais se profissionalizar para elevar o nome do nosso futebol mato-grossense ao que era antes, só que aí, ao mesmo tempo você entra nessas entraves, né? Nessas barras, nesses obstáculos que acabam afetando financeiramente os clubes. Ô, Anderson Thiago, França, como faz falta o comercial nos comerários, era meio a meio e pau no gato. A questão do público, tá, Anderson? Posso até concordar com você. Acho que o comercial não faz falta para ninguém. Se fizesse, alguém tinha feito uma mobilização para a Série B no passado não ser um fiasco como foi. Joelcio Rodrigues tem que apitar certo, independentemente do time. Isso sim, eu sei, Joelcio. Ninguém está dizendo que tem que apitar errado. Ninguém quer errar, mas a gente erra. Eu erro, Cristiano, Odair, o presidente, a gente erra todo dia, cara. Só que eu vejo que, como acabou de explicar o Cristiano, há uma forçação para o Rafael ser CBF. Rafael é um árbitro ruim, como o Augusto também é ruim. E o Augusto está apitando mal há muito tempo. E ele não apitou, eu não vou encher. Eu acho que ele não apitou 3 jogos na primeira fase. Eu acho. E ele vai cair na semifinal com que critério? Cara, eu não entendo isso. Odair Matimiano, pois não. não, só queria pontuar uma coisa, e o Cristiano foi muito enfático e palavras bem colocadas quando coloca ele, né, não é o jogo do último domingo que nós estamos debatendo que ele não poderia. Não é pelo jogo de domingo, é pelo histórico que foi no campeonato todo. Deixa eu só pontuar, por exemplo, o presidente Mazinho está no direito dele de defender o time dele, tem que ser assim mesmo. Só que eu não acho que ele errou só pro Operário, não. Eu acho que ele fez um erro, cometeu erro para os dois lados. Eu comungo a opinião desde ontem, falei, o Cristiano falou exatamente a minha visão do pênalti. Acho que, na minha opinião, é um pênalti que não existiu. Né? Se ele tivesse dado, não era nem um absurdo, mas não deu, para mim, na minha visão, acertadamente. O segundo gol, né, do Pantanal, absolutamente correto. Na hora, lá na transmissão, eu falei, acho que está impedido. Né? Depois, olhando a imagem, não está, acertou, errou depois na expulsão, errou muitos lances, picotando o jogo, travando o jogo, mas ele foi um árbitro ruim para a partida. Ele não foi um árbitro ruim para o Operário ou para o Pantanal. Isso é a minha visão. Ele foi um árbitro ruim para a partida. A própria torcida que estava ali estava criticando ele de uma forma geral. Ele estava errando muito lances, teoricamente, fácil de acertar, fácil de interpretar. Então, esse o questionamento. Como que coloca uma pessoa, um árbitro, que não foi bem? Exatamente o que o Cristiano falou. Ele não foi bem durante o campeonato todo. Aí me coloca numa partida que já tem uma certa rivalidade, é um derby local, é um jogo que leva uma equipe da capital para a Copa do Brasil, né? Quem passar aqui vai para já automaticamente está na Copa do Brasil. Então você tem que colocar no mínimo, os mais experientes, quem se deu melhor no torneio em si e não cair de paraquedas como caiu o senhor Rafael Cosmo nessa primeira semifinal. Deixa eu explicar de novo aqui, porque mandaram, presidente, ó. 10% da carga dá 350. Não, vou explicar de novo. É da carga de ingressos. O presidente decidiu com a direção que vai por 1.000 ingressos. Ele deveria dar dessa carga 100 ingressos, que é 10%. Ele decidiu colocar 20% à disposição do Operário. Correto, presidente? E acredito que o senhor está querendo colocar apenas 1.000 ingressos,
pela procura, né? Senão colocaria mais, certo, presidente? Ô, Thiago, antes de falar, eu só gostaria de ler o que está no regulamento, né? No artigo 69 ele fala: o clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondentes a 10% da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança. E aí eu já quero trazer a pergunta para o Mazinho. Com o jurídico, Mazinho, vocês entendem que é a capacidade de ingressos colocado à venda ou a capacidade permitida no estádio? Conforme está no regulamento, no caso, né? Na verdade, o nosso chefe de segurança, né, que faz o plano de segurança, ele que fez o plano de segurança em 1.000 pessoas, né? Então, na verdade, a estrutura para esse jogo é para 1.000 pessoas, não para a capacidade do estádio. Muito bem. Tá aí. É o plano de segurança. Agora, se o operário quiser usar o regulamento, ele vai usar, que para mim é claro. Tá no regulamento, morreu o assunto. Obrigado ao Cristiano, inclusive, pelo adendo. Vai ter que fornecer 350. É o que está no regulamento. Porque, aí vou citar o outro lado. Falei do direito do operário. Direito da Portuguesa. A Portuguesa pode falar, teve confusão no jogo da primeira fase, por uma questão de segurança, nós vamos fazer isso. E aí o órgão competente, que é a polícia, ou Odair Matimiano, pode realmente diminuir e acatar esse plano de segurança. Pois não, eu só ia perguntar se alguém sabe qual foi o público do último domingo. Que até agora não foi divulgado lá, mas não sei. 640 torcedor. Então, para que fazer uma carga de 3.500 se não vai 1.000? Exatamente. Mas vamos lá. Hipoteticamente, os 640 lá, 600 era torcedor do Operário, hipoteticamente, tá, presidente? Não estou falando que foi isso. E 40 era torcedor da Portuguesa. Ora, bolas, eu vou ter que fazer 607 presentes. 607, aí. Então vamos lá. Para que eu vou fazer uma carga? Vou ter que pagar mais segurança, mais isso, mais aquilo, se o público não é compatível a 1.000 pessoas. Então eu acho que nessa questão, eu não vou entrar nesse mérito aí se é a capacidade do estádio, se é a capacidade que vai disponibilizar, porque sou leigo no assunto, mas eu acho que colocar 1.000 ingressos à venda está de bom tamanho. Odair, e só para deixar claro, tá? O próprio Operário, a maior torcida do estado, Pica das Galáxias, colocou 1.500 ingressos à venda, tá? Tá aqui no Borderô. O Operário não acreditou que o seu torcedor fosse. Porque se acreditasse, teria colocado 3.500 ingressos. Concorda? Exato. Desses 3.500, quantos foi passado para a Portuguesa, presidente? O senhor saberia? 150. Tá aqui. 150. Correto? Correto. Tá aqui, disponível. 150. O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não tem essa, não. Muito e a bem. gente tá passando a mais, cara, né? Não tem como contestar. Tá no Borderô. Quem faz o Borderô não sou eu. Tô fazendo apenas uma análise, porque não é a Portuguesa que tá perseguindo ninguém. Só o mesmo tratamento, correto, presidente? Correto, porque na verdade, Thiago, quando eles é o mandante, eu já fui em jogos do Operário lá, que fui lá assistir o jogo do Operário, tinha 400 pessoas. Eles sendo mandante, aí é o que você falou, né? A maior torcida do estado. Pô, tá meio estranha essa maior torcida, né? Não leva 1.000 pessoas num jogo que seria um jogo de vaga para final, né? Então, e lembrando que dos 607, o Pantanal tinha mais ou menos umas 100 e poucas pessoas lá. Então, né? Então, por aí você vê aí que o torcedor do Operariano é mais aquele. Se ele colocou 150, mesmo. Presidente, ele não cumpriu o regulamento. É simples. Ora, se eu tenho que dar 10% da capacidade do estádio, eu tenho que dar 350. Não deu. Não é possível que vai ser incoerente de reclamar, né, presidente? Exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar. Se o Operário não deu os 350, que, vamos lá, hipoteticamente é o que está, por que a Portuguesa agora tem que dar os 350 para o Operário? Eu acho o seguinte, aí é a opinião minha. Se eu fosse visar só dinheiro, se eu fosse visar só o borderô, só a entrada, aí é outro debate. Agora,
Eu estou visando uma vaga na Copa do Brasil. Exatamente. E outra, Thiago. Pois não. Sim, Thiago. Deixa eu só ajudar o Mazinho, que a gente precisa falar o que tá, nós estamos falando sobre o assunto, e aí você olha mais detalhadamente o borderô. Arquibancada visitante inteira, 150 ingressos. Arquibancada visitante meia, 50 ingressos. Quantos ingressos o Operário disponibilizou para a Portuguesa? 200. A mesma quantidade que a Portuguesa Pantanal está liberando agora. Então acabou a discussão, morreu. Para mim, morreu. Pelo que está no borderô, acabou o assunto. E se a gente for por porcentagem, a Portuguesa está disponibilizando 20% e o Operário disponibilizou 15%. Bem falado, Odair. Perfeito. Muito bem. Chega desse assunto, hein, torcedor? Vou repetir, quem manda é a Portuguesa. Acabou. Não tem nada ilegal aqui, não. Combinado não sai caro. Presidente, infelizmente, tem que falar em mais um assunto polêmico. Bora. Presidente, o senhor se considera negro? O senhor se considera negro? Sim, sou de família negra. Perfeito. É porque semana passada o Júlio César, presidente do Náutico, esteve no nosso microfone falando sobre o caso que aconteceu na competição de base, que não tem nada a ver com a federação. Certo. Eu queria que o senhor falasse sobre o tema, porque segundo ele, no boletim de ocorrência que foi feito pelo garoto, que eliminou o Náutico, que eliminou até a própria Portuguesa, eu achei um absurdo eliminar a Portuguesa, como até o momento estou achando um absurdo ter eliminado o Náutico se não está no boletim de ocorrência, que o jogador não acusou ninguém de racismo. Queria que o senhor falasse sobre o tema. Sim, Thiago. Eu estava em viagem no dia do episódio, né, e fui comunicado pelo nosso treinador Eric, né, que o nosso jogador tinha sofrido injúria racial. Que um dos torcedores do Náutico, o tempo inteiro, estava falando palavras de ofensas raciais para ele, né? E como eu falei com o Júlio me ligou, as partes que também foram envolvidas me ligaram, e eu falei o seguinte: o Pantanal não está representando ninguém. O Pantanal, ele tem que dar cobertura para o seu atleta. Tanto que quem fez a denúncia foi o atleta. O Pantanal, em solidariedade ao atleta, se colocou à disposição do atleta, que sofreu ofensa. Então, como o atleta era menor, inclusive esse boletim de ocorrência foi feito pela própria mãe do garoto, né? Então, e depois a gente fez a reunião com o Júlio, que o Giovanni, que é meu irmão, participou, juntamente com o Cleito e o pessoal, onde acho que apaziguaram a situação, mas eu sou contra o racismo e sou também contra acusações que não são reais. Eu acho que, por exemplo, é o que você falou, Thiago, a gente sabe que existe sim essa parte racista para a gente que é de cor. Eu já sofri preconceito na minha vida, mesmo a gente tendo um grau de instrução maior, a gente já sofreu com racismo. Eu acho isso repugnante. Eu não aceito, e não aceito que não só a mim ou qualquer pessoa que seja ligada a mim ou não, eu vou defender a pessoa, né? Então a gente tem que combater o racismo, sim. E a imprensa faz um trabalho bem bonito. Quando a imprensa vê algo desse tipo, ela noticia, ela filma e ela vai para cima. Eu acho que quem ofende tem que ser penalizado. Porque eu falo assim, nós temos aqui o Odair e o Cristiano, que são de peles mais claras que a gente, mas o tratamento sempre foi igual. Nós somos seres humanos. O que difere a minha cor do Cristiano? Nenhuma. Entendeu? Mas tem pessoas ainda, o Thiago, que são racistas, hipócritas. Porque às vezes não tem nada e quer vir para esse lado do racismo. Eu sou contra, sabe? Isso me deixa muito nervoso quando vem para lado de cor e pele, sabe? Eu deixo bem nervoso, porque eu já sofri na pele racismo. Já passei por isso também, infelizmente. A pessoa que me ofendeu eu processei e, infelizmente, antes de ganhar o processo, ela foi assassinada. O mundo ficou melhor sem ela, tenho certeza disso. E nós temos que coibir sempre essa situação. Agora, presidente, por favor, atualize sobre o caso do Rafael Machado, porque eu acho que a Polícia Militar ela deve esclarecimentos à sociedade sul-mato-grossense pelo ato do policial ano passado.
Sim, Thiago, isso aí corre um processo criminal contra o agente do Estado, né? Por racismo. Já teve algumas reuniões que foram ouvidos testemunhas e estamos aguardando o julgamento principal agora, que acredito eu que vai ter condenação aí, porque as provas são claras. Houve realmente o racismo, a gente presenciou, a gente ouviu essa fala racista do agente aí, então a gente cobra providência. E a gente até hoje assiste o atleta com o advogado do clube, tá? Então a gente está cuidando disso de perto para que siga de exemplo aí, né? Para que pessoas não venham a se achar soberana aqui no nosso estado, né? Cristiano, mais alguma pergunta ao presidente? Fique à vontade, Cristiano Cícero. Não, da minha parte aqui tá liberado, né? Eu gostaria de parabenizar o Gilmar, né, pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Pantanal. Não estou aqui para puxar saco, não sou disso, não preciso disso, né? Por mais que às vezes as pessoas digam, né? Mas a gente sabe o quão difícil é fazer futebol no Mato Grosso do Sul e a equipe do Pantanal vem tentando aí criar a sua identidade, criar a sua marca, né? A gente brinca, a gente está aqui para divulgar, a gente está aqui para falar, a gente brinca também, mas isso faz parte do futebol. Mas parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Pantanal aí, possa ter sucesso aí na sequência do campeonato, na sequência da história do Pantanal também. Odair, pergunta para o presidente. Eu tenho uma pergunta, mas eu vou deixar a pergunta e ele responde depois. Primeiro, parabenizar exatamente por esse trabalho à frente. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente não concorda, tem coisas que a gente acha pertinente, tem coisas que a gente acha que não é pertinente, mas tudo que ele faz é visando o bem da sua equipe. Então, parabéns para esse caminho que está tomando a Portuguesa, a SAF. Esperamos que dê certo, que nós esperamos. Além de tudo, eu tenho meu time do coração. Isso todo mundo sabe qual que é e não preciso ficar falando. Mas jamais, presidente, jamais você vai chegar a ver com o microfone na mão e distorcer algum fato. Eu dou a minha análise, mas não vou distorcer os fatos em hipótese alguma. Quero parabenizar o senhor por estar à frente desse projeto, um projeto que eu espero que alcance voos altos num curto espaço de tempo. Segundo, é saber se tem algum show marcado para esse final de semana. Show marcado, Dair, porque O senhor não é o cover do Gustavo Lima? o Thiago quer me zoar, mas eu tenho aí o que você falou. O pessoal chama eu de Gustavo Lima do Pantanal. Presidente, 3 últimas, tá? Infelizmente são 3 polêmicas. Queria que o senhor falasse sobre o seu Arnaldo. A informação que a gente tem é que ele está de cama, numa situação terrível de saúde. Seu Arnaldo, que é o ex-presidente, né? O senhor assumiu no lugar dele. Segundo, se o senhor está satisfeito com o trabalho do Jean, porque ele tem recebido muitas críticas da nossa parte, do lado da imprensa. E sobre o trabalho do Glauber, porque o time está vivendo muito de bola aérea. Como é que o senhor está vendo essas duas situações? Eu queria que o senhor falasse também do seu Arnaldo, por gentileza, para a gente encerrar. Thiago, o senhor Arnaldo faz tempo que eu não tenho notícia dele, estou sabendo agora da sua fala que ele está enfermo. Vou procurar saber, ver se realmente está precisando de alguma coisa. Acho que nesse momento os amigos têm que se dar a mão. O senhor Arnaldo foi uma pessoa muito importante para a história do clube, ele, o finado Jair, né? Então a gente tem uma importância muito relevante para o futebol do Mato Grosso do Sul. Eu falo, o Cristiano fez uma fala aí, o presidente do clube é herói, ainda mais na condição do estado do Mato Grosso do Sul, né? Vocês são heróis, porque vocês estão todo dia levando informação a todo momento para o nosso torcedor, para o público que é amante do futebol. Então vocês também recebem muita crítica, a gente sabe disso, por ser verdadeiros, porque tem algumas falas que incomodam, mas vocês estão falando a verdade. Claro, é o que vocês falaram, tem coisas que a gente concorda e tem coisas que a gente não concorda, mas isso é de cada um. Como vocês tem coisas que não concordam no clube, tem coisas que a gente não concorda que vocês falam, mas é a opinião de vocês, a gente tem que respeitar, né? E segundo passo, a questão do Jean. O Jean vem numa evolução, Thiago. O Jean, veio de um clube que ele veio de lesão, né? Um futebol no Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que as condições aqui são bem complicadas de se jogar por conta de estádio,
O Jean estava acostumado com os gramados totalmente diferentes que a gente tem aqui no Mato Grosso do Sul, e ele está se adaptando. Eu acho que o Jean vem de uma forma crescente no futebol do Mato Grosso do Sul, e a gente espera muito o Jean agora nessas partidas finais aí, né? A gente espera passar pelo Operário e fazer uma grande final. E eu falo assim, pro bem do Estado, pro bem do Estado, o Pantanal precisa ser campeão estadual. Porque o Pantanal tem um projeto que nenhum clube tem. Porque a gente vê aí, todo ano tem um campeão estadual, mas só tem um campeão estadual. Puta Série D aí, essa vergonha que é uma Série D aí dos representantes do Mato Grosso do Sul. E nós não, nós temos um projeto para a Série D, nós temos um projeto da Série C e nós temos um projeto para a Série B. Então a gente pensa sim em ser campeão para ser a luz do fundo do túnel para o Mato Grosso do Sul. Questão do Glauber, o Glauber, um ótimo profissional, vem à frente do Pantanal aí desde 2023, onde ele foi campeão da Série B. Com poucos recursos, o ano passado a gente foi terceiro colocado, ficamos na semifinal, caímos para o Operário. E esse ano aí a gente se sente um time preparado. A gente tem um elenco aí que o professor Glauber sabe que é extremamente qualificado e bem treinado pelo professor Glauber. Mazinho, desculpa, eu falei que era a última, mas só mais uma, porque é polêmica também, eu tinha esquecido. Ok. O Glauber ontem me ligou, bastante indignado, e ele falou não foi com o TLF da Rádio Futebol na Canela, foi com o vice-presidente da SEMES. E ele cogitou conversar contigo para impedir uma emissora de TV de transmitir o jogo no sábado, porque vocês têm a lei do mandante a favor de vocês, não é pago nada, porque ele não concordou com a forma da transmissão que foi feita por essa emissora de TV. Eu queria um posicionamento oficial da Portuguesa através do senhor, que é o presidente. Haverá veto a essa emissora de TV? Como é que vocês viram essa transmissão? Eu vi uma transmissão bem caseira, eu acho que os comunicadores são operarianos. Então, tipo assim, na narração a gente percebeu que eles estavam mais torcendo do que fazendo a própria narração. Mas não vai ter veto não, Thiago. Eu não veto comunicação, não. A comunicação ela tem que ser falada, tem que ser expressada. E aí eu acho que quem perde com isso é o profissional. Porque se eu sou um profissional, estou narrando um jogo que é do meu time de coração, eu tenho que esquecer o time de coração. Se for uma TV aberta, eu tenho que esquecer meu clube de coração. Agora, se for uma TV do Operário e ele fizer torcer comentário favorável para o Operário, está tudo certo, porque a TV, quem está pagando ele, a TV Operário, está tudo certo. Mas eu acho que os profissionais aí, acho que vão rever aí nessa transmissão aí seguinte aí, isso não foi fala minha, não. Eu vi bastante comentários lá do pessoal comentando, não, mas é narrador ou é torcedor do Operário? Mas não vai ter veto, não, Thiago. Eu não faço veto para a imprensa, não. A imprensa é livre. Presidente, chegou uma pergunta aqui, presidente. Desculpa, o senhor está dando audiência, problema seu, o senhor tem compromisso. Qual é a função do Glauber? Ele é treinador, ele é jurídico, ele é o responsável pela SAF? A pergunta do Paulo Bento. Paulo Bento é o... Eu já fez algumas perguntinhas para mim aí, o Paulo Bento, né? Vamos lá, o Paulo Bento é outro operariano. O Glauber tem uma qualificação muito boa, não só como treinador, mas o Glauber também, só para registrar aí para o Paulo Bento, através do Glauber, ele fez o projeto da lei de incentivo, onde o Pantanal vai captar, esse ano, 11 milhões para a categoria de base. Então, o Estado ganha muito com a presença do Glauber. Acho que o Estado precisa de bons Glaubers nos clubes. Então, Paulo Bento, o Glauber não é só treinador. O Glauber tem uma formação muito boa também em projetos. Eu acho que é um cara aí que vários setores procuram o Glauber para os bons projetos que ele tem. E a gente, Thiago, espera esse ano ser o primeiro clube formador de base, reconhecido pela CBF. Presidente, obrigado, viu? Meio-dia 16, rendeu, vai render o corte no YouTube. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, aproveita ganhar do Operário, porque o comercial não é o Operário, entendeu? A hora que o comercial voltar, acabou essa moleza da Portuguesa pegar e bater nos outros aqui na capital. Obrigado, Thiago. Tipo de coisa que o presidente é obrigado a ouvir em plena terça-feira, meio-dia, com fome. É brincadeira. Brincadeiras à parte, Thiago, sabemos do grande jogo que vai ser. A gente reconhece o Operário, uma grande equipe, não tem jogo fácil, né? A gente respeita o Operário, mas a gente precisa passar pelo Operário para disputar a final. Então a gente vai, com certeza, com muita
vontade e, né, se Deus quiser aí, conseguir o êxito aí de disputar a final aí. Presidente, obrigado, parabéns pelo trabalho, o microfone sempre aberto para a Portuguesa, para o Pantanal, para a Pantanesa, como diz o Cristiano Cícero, e obrigado sempre por nos atender aí na boa, na mais ou menos ou na ruim. O respeito pelo seu trabalho de todos envolvidos aí nesse projeto é muito grande. Obrigado, Thiago, obrigado, Dair, obrigado, Cristiano, cara, fantástico aí o trabalho de vocês. Eu sei que vocês devem levar porrada todos os dias, porque vocês estão sempre alfinetando alguém aí, e esse, né, a gente sabe como é que é a imprensa. Parabéns, obrigado e estou à disposição. Muito bem, 12h18, rápido intervalo, na volta nós vamos ouvir a versão da comissão de arbitragem. Pois não, Adair, diga. Não, pode ser a última para o presidente? Ah, essa é saideira. Morreu. Nunca mais. Não, ó, morreu. Entendeu? Essa é a última das últimas. Caso a Portuguesa venha a não se classificar no próximo domingo. E lá na frente tem aquele julgamento que proibiria os cartões. A Portuguesa também entraria com uma ação contra o Operário? Não, a gente não entraria, não. A gente assinou um documento, acho que tem que ter valor o documento que foi assinado, né? Apesar que concordo com o Thiago, na fala do Thiago, tem uma lei de esporte superior a isso, né? Mas se houve um arbitral na semifinal e a gente assinou, eu acho que a gente está ciente aí, não haveria esse risco, não. Agora é a última, agora foi a última. Aí então. Valeu, presidente. Abraço, até a próxima. Sábado estaremos juntos lá. Obrigado. Rádio Futebol na Canela.